Olá, o CB Poder recebe o deputado federal fluminense Marcelo Caleiro, do Cidadania. Aqui comigo, Rosana Hessel e Cláudia Diane, do Correio Brasiliense, parceiro da TV Brasília Rede TV, na realização do CB Poder. Lembrando que também estamos ao vivo na página do Correio, no Facebook, e você pode participar aqui desse bate-papo. Muito boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado. E eu queria começar perguntando sobre essa indicação do presidente Jair Bolsonaro, ao filho, para a Embaixada dos Estados Unidos. O Senado vai sustentar isso? Você acha que isso passa ou não? Olha, eu espero que não passe. Eu espero que o Senado cumpra o seu papel constitucional, mas mesmo antes disso, o meu partido já ingressou com ações no STF, nós estamos agora na fase de recurso. O ministro Lewandowski entendeu que o meu partido não tinha legitimidade para propor uma ação sobre o tema. Obviamente, nós não concordamos com essa tese, mas o fato, e que a gente precisa deixar muito claro, é que se trata de nepotismo, sim. O presidente tem feito uma argumentação, tem usado aí uma retórica para dizer que não é nepotismo, que o caso dele... É um caso inédito, deputado, de filho de presidente sendo indicado para a embaixada. É um caso inédito... Em democracias, de Exatamente, exatamente. Esse era o meu ponto, Rosana. Não é apenas um caso inédito no Brasil, Os casos em que acontece de o pai nomear o filho embaixador ou por algum cargo dessa natureza são casos de ditaduras. Ou seja, o Brasil está sendo comparado a uma ditadura e outra. A gente tem que lembrar o seguinte, que o Itamaraty é das instituições mais respeitadas da nossa República. E essa respeitabilidade se construiu ao longo de décadas. Não se constrói credibilidade da noite para o dia, especialmente nas relações diplomáticas. Eu estive ontem conversando com um embaixador e ele me dizia, com um embaixador estrangeiro, do quanto o Itamaraty é respeitado nos fóruns internacionais. E é respeitado pelas razões que a gente sabe quais são. Um corpo técnico extremamente bem formado, que tem sempre compromisso com as posturas do Brasil e não dos governos de plantão. E aí a gente tem que diferenciar isso muito bem. O diplomata serve para defender os interesses nacionais e não os interesses desse ou daquele governo. Eu acho que isso faz parte, na verdade, de uma falta de entendimento, primeiro em relação do presidente ao cargo que ele ocupa. E segundo, em relação às próprias atribuições do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não serve para atender aos caprichos e ao voluntarismo presidencial. Agora, na sua avaliação como diplomata, como é que o Brasil está sendo visto por essa indicação também e também por algumas declarações que o presidente tem dado, principalmente na área de meio ambiente? O senhor acha que isso prejudica o relacionamento comercial, por exemplo, com outras economias? Tudo bem que os Estados Unidos já deu a grimã em relação ao Eduardo Bolsonaro, e em tempo recorde, Mas como é que fica a visão, a imagem do Brasil lá fora, na sua avaliação como diplomata? O Brasil agora é motivo de chacota internacional. A gente tem visto nas últimas semanas, infelizmente. E, de novo, credibilidade você demora muito tempo para construir. Mas para você destruir, é num passe de mágica. E é o que a gente está vivenciando hoje. Nós somos motivo de chacota, seja pelo fato do presidente ter nomeado o próprio filho ou indicado o próprio filho como embaixador num dos postos mais relevantes da nossa diplomacia, ou seja pelo fato do presidente estar arrumando confusão e conseguindo se antagonizar com parceiros históricos. Inclusive, deputado, como diplomata, eu até gostaria de ouvir a sua opinião sobre uma declaração que o Eduardo Bolsonaro deu recentemente. Ele disse que diplomacia sem armas é como música sem instrumentos. Eu gostaria de ouvir a sua opinião porque, até o meu entendimento, a diplomacia é justamente um instrumento para se relacionar com diferentes grupos na paz, para incentivar a paz, para evitar o conflito. Eu acho que ali eles têm realmente uma obsessão por essa questão armamentista, que eu não consigo nem entender muito bem. Mas o fato é que comparar a diplomacia a uma orquestra sem instrumento na medida que não tenha armas é uma falta de entendimento completo, absoluto sobre o papel da diplomacia. E mais do que isso, sobre o que o Brasil conquistou na sua história por meio da diplomacia. Nós somos dos poucos países do mundo que conseguiu delimitar a sua extensão territorial praticamente sem conflitos. O único estado que... Barão do Rio Branco conseguiu negociar ali todas as fronteiras. Exato, O patrono da nossa diplomacia. Então,
revela uma falta de conhecimento não apenas do papel da diplomacia, mas da própria trajetória da diplomacia brasileira, o que é inclusive mais grave. Não reconhecer o papel que a diplomacia brasileira teve e que justamente evitou o recurso às armas e, portanto, o imposto mais caro que uma população pode pagar, que é o imposto de sangue. Quando você entra numa guerra, você cobra da sua população imposto de sangue. Então, desconsiderar todo, digamos, esse legado positivo é realmente muito preocupante. E aí eu diria mais, não apenas para um aspirante, digamos assim, embaixador, mas para um deputado federal do Brasil. Verdade. E presidente da Comissão de Relações Exteriores, posição que ele atualmente ocupa. Mas o presidente tem dito que ele está se preparando para o posto. É possível se preparar para ser embaixador dos Estados Unidos, o topo da carreira? O que eu aconselho ao Eduardo Bolsonaro é se preparar para o concurso do Rio Branco. Ano que vem tem concurso. Concurso do Rio Branco. É um dos mais difíceis, agora, né? Inclusive. Exatamente, mas essa ele já perdeu a inscrição. Ah, é verdade. Essa ele já perdeu a inscrição. O que eu Então acho vai ter que esperar o próximo concurso. Mas se sem tiver, problema, né? mas é igual o carnaval. O concurso do Rio Branco tem todo ano. Tem todo ano. Até o Bolsonaro, no início do governo, ameaçou não fazer esse ano, depois voltou, reconsiderou a medida em bom tempo. Então, ano que vem ele faz concurso do Itamaraty. Ele pode se preparar, começar a se preparar agora. Inclusive, posso dar algumas dicas para ele do que ele pode ler, do que ele pode estudar. Isso eu vinha falando da linha diplomática. Eu li umas declarações do senhor dizendo que a linha diplomática que o governo tem adotado, ela não é conservadora, mas obscurantista. O que isso significa? Existe uma diferença muito grande entre ser conservador e ser obscurantista, né? Conservador, nós temos no mundo inteiro partidos conservadores, mas que não significa que são atrasados. Você não pode desconsiderar o mundo à sua volta e o quanto ele tem evoluído. Então a gente vê declarações por parte de altas autoridades do Itamaraty dizendo, por exemplo, que a Europa é um vazio cultural. Ou dizendo que não tem mudança climática porque esteve recentemente na Itália e estava frio. Eu acho que isso faz parte de uma tônica desse governo maior, e aí eu vou me permitir aumentar essa análise, no sentido de desconsiderar a ciência, desconsiderar as evidências. E isso é extremamente perigoso, porque quando você formula uma política pública sem considerar dados estatísticos, evidências práticas, que resultem de análises, que resultem de avaliações, você faz a trajetória do fracasso. E nos governos, inclusive recentes do PT, nós vimos exemplos a respeito disso. De momentos em que a política prevaleceu sobre a técnica, a política prevaleceu sobre dados e o resultado foi desastroso. E agora a gente está discutindo aí a política do BNDES de estímulo à indústria nacional. A grande discussão atualmente é sobre os jatinhos lá do BNDES, então, da Embraer. Os beneficiários, entre aspas, estão sendo, digamos, demonizados por uma política que, na verdade, que existe ali para as empresas. Exatamente. Né? É como se você demonizasse agora os mutuários da casa própria, porque pegaram um empréstimo segundo as condições que a Caixa ofereceu. Quem tem que ser culpado nessa história, porque de fato foi uma decisão política errada, são os governos que a tomaram. E mais do que isso, os deputados que apoiaram, porque foi uma medida provisória. E aí a gente vai na lista dos apoiadores, dos que votaram a favor da medida provisória. Quem está lá? Jair Bolsonaro. Ou seja, ele foi responsável, corresponsável por essa política desastrosa. Voltando à questão da imagem do Brasil lá fora, né, a gente teve um incidente aí de fake news espalhadas pelo próprio presidente, né, onde ele confundiu Dinamarca com Noruega. E a gente está tendo lá em Buenos Aires uma discussão do acordo Mercosul e as entidades europeias fora da União Europeia, que inclusive a Noruega está lá. Na sua avaliação, hoje o secretário especial, Marcos Truirro, ele sinalizou de que pode fechar o acordo em poucos dias, mas o senhor acha que esse clima está favorável para fechar realmente um acordo entre o FTA e o Mercosul? Não, não está favorável e o presidente tem contribuído largamente para isso. Eu diria o seguinte, as declarações do presidente, fora as declarações escatológicas, né, que desde o carnaval a gente viu muitas, as declarações do presidente elas não contribuem primeiro para um clima de pacificação do país, que eu acho que depois das eleições era uma obrigação de qualquer governante. E depois para criar uma ambiência de negócios favorável. É claro que
o governo criando conflitos a cada esquina, arrumando problemas na política, ele só aumenta os desafios que nós já temos. Inclusive com o risco de criar problemas com um acordo com a União Europeia, claro. né? Já Exatamente. Ele está em risco na sua avaliação? Totalmente, porque você tem o presidente humilhando o ministro das Relações Exteriores francês. Porque o que ele fez foi uma humilhação. Para cortar o cabelo. Você deixar de recebê-lo para cortar o cabelo e depois as justificativas que foram dadas. Porque o presidente, aí vem o porta-voz, porque o presidente trabalha desde as 4 da manhã. Na verdade, ele publicizou isso. Exatamente, né? Então, ele fez questão de humilhar. Esse que é o ponto. Né? E a França é só a segunda maior economia da Europa. Exatamente. E com a Alemanha. Ou seja, é uma subserviência até à agenda americana que vai contra os interesses brasileiros. E eu diria mais, nós temos aí o risco de um isolacionismo que jamais foi visto na história diplomática brasileira e está totalmente contrário às nossas tradições. E não é a tradição pela tradição, é a tradição que é resultado de políticas que foram já testadas e deram certo. E no momento que a gente tem uma vitória tão importante que foi o acordo entre o Mercosul e a Europa... Demorou 20 anos para ser formado. Que demorou 20 anos, uma vitória, parabéns à equipe do Itamaraty. Você tem uma ameaça, você ameaça a viabilidade desse acordo, tanto no polo europeu quanto no polo do Mercosul, antagonizando de forma deliberada e desnecessária e politicamente equivocada o governo que está prestes a ser eleito na Argentina. Então, assim, é uma lambança diplomática generalizada, né? Aliás, falando em Argentina, deputado, qualquer declaração positiva em relação ao Maurício Macri que o Bolsonaro faz ajuda o candidato da Cristina Kirchner. É o famoso beijo da morte que o Bolsonaro tem dado no Macri. É o que está acontecendo. Você poderia avaliar um pouquinho melhor aí essa dicotomia, digamos assim? O Brasil tem uma tradição de não intervenção. Essa tradição ela se traduz não apenas no fato de que nós não recorremos às armas, preferimos a diplomacia, como também nós procuramos acompanhar os eventos dos países, os eventos políticos dos países, de uma maneira muito, digamos, cautelosa, né? E isso se traduziria, por exemplo, na necessidade de não nos imiscuirmos, na eleição da Argentina. Ou seja, ele não deveria se manifestar, né? É uma decisão soberana do povo argentino. Quem somos nós para julgar aquela realidade local? E mais, você, desde logo, falar em termos chulos, baixos, se referir à oposição argentina, de novo, isso está em completa dissonância, não apenas em relação às práticas diplomáticas brasileiras, mas o próprio convívio internacional. Né, em que você tem que respeitar a soberania dos países. O senhor tem projetos de lei que restringem a emissão de passaporte diplomático, né? Como é que está isso? Isso está sendo dado à revelia, o passaporte diplomático, ou não? Na sua avaliação, esses ultimamente a gente tem visto muito passaporte diplomático para alguns religiosos, assim. Exato. Como é que, na sua avaliação, como é que isso virou fica? o samba do crioulo doido, né? Virou de fato a festa do abacaxi. Exatamente. O que acontece é o seguinte... No Brasil, infelizmente, a gente desvirtua os instrumentos que são pensados com um determinado propósito. O passaporte diplomático tem uma razão de ser. É um agente diplomático a serviço do governo brasileiro e tem que ser reconhecido pelas autoridades internacionais como tal, ponto. Hoje a gente vê cônjuges de autoridades e familiares de autoridades recebendo passaporte diplomático, líderes religiosos sob o prisma aí do interesse nacional. Então a gente está desvirtuando e isso também mina a nossa credibilidade. Porque quando efetivamente um agente diplomático brasileiro necessitar de ter algum tipo de assistência, vai ter uma pulguinha atrás da orelha da autoridade internacional. Peraí, passaporte diplomático brasileiro é sinônimo de festa do caqui, é sinônimo de falta de critério. Então, isso é muito ruim, inclusive, para a nossa diplomacia e para a nossa imagem. Agora, se vocês me permitem rapidamente, esse projeto de lei tem um outro objetivo também. Nós recebemos uma denúncia que foi objeto, inclusive, de uma matéria da Folha de São Paulo, de que o Itamaraty estava enfiando goela abaixo, de extraditando os brasileiros nos Estados Unidos, autorização de retorno de viagem, autorização de retorno ao Brasil. O sujeito foi preso nos Estados Unidos e está lá detido para ser extraditado.
Normalmente as companhias aéreas não aceitam esse cidadão se ele não tem algum tipo de documento, porque eles temem que a autoridade brasileira recuse a sua entrada quando ele chegar aqui no Brasil. A denúncia que nós recebemos é que alguns consulados brasileiros estavam dando à autoridade americana o documento que permitia a viagem dele, facilitando, portanto, a extradição. E como que o projeto coíbe essa prática? A gente coloca lá que tem que haver um pedido expresso do cidadão brasileiro em relação ao seu documento de viagem. E não da autoridade americana. E não, digamos assim, um documento que possa ser feito à revelia da vontade do cidadão brasileiro. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque se o sujeito quer ou não ser extraditado, se ele acha que que é melhor ficar lá detido porque eventualmente vai vir uma anistia, isso é uma decisão dele. O governo brasileiro não tem que se meter nessa história. E não é objeto de convenções internacionais, de acordos internacionais? Um projeto de lei pode resolver isso? Porque a gente coloca que expressamente o documento precisa ser solicitado pelo cidadão brasileiro. Esse foi a Deputado, solução. a gente falou aqui, a gente vê que o senhor tem várias críticas ao governo Bolsonaro, mas eu queria saber do senhor, o que tem de positivo nesse governo? Nós estamos caminhando aí para, né? Quantos meses? Nós estamos em agosto? 8 meses. 8 meses. O que pode quase extrair de positivo do governo Bolsonaro? Olha, eu destacaria 2 áreas, né? Áreas, inclusive, em que o meu partido e eu, pessoalmente, ofereço apoio. As críticas que eu faço, elas são muito direcionadas a um comportamento presidencial. Mas nada tem a ver com um programa econômico, por exemplo. Nosso partido apoiou a reforma da Previdência, entendendo que é uma reforma necessária para o Brasil. Nós entregamos os 8 votos da bancada em favor da reforma. Nós apoiamos a medida da da liberdade econômica. Que agora está no Senado. Que agora está no Senado. Deve ser votada hoje, inclusive. Está na pauta. Está na pauta, pelo menos. Está tendo sessão no Congresso ali, não sei ainda se vamos ver. Estava ontem, não votou? Tem até o dia 27 para ser votado. Nós temos aí também a reforma tributária sendo avaliada, eu estou na comissão da reforma tributária, inclusive, ou seja, há uma pauta econômica que pode realmente destravar o Brasil. Agora, de nada adianta esse esforço da equipe econômica se o presidente não colabora também, criando um clima de pacificação, um clima de concórdia. Ele que evoca Cristo a todo tempo, a concórdia é típica do cristianismo. A agressividade, a violência, o confronto, que não são. Que não são. E a medida provisória do abuso de autoridade? Como é que vocês, no Partido Cidadania, estão vendo essa medida? O que vocês acham que deve ser vetado? O que vocês apoiam? Aliás, eu queria perguntar, o senhor já foi, não sei se eu posso dizer, vítima de abuso de autoridade com aquela situação, perdão, com o ministro Gedel, o ex-ministro Gedel, quando o senhor revelou que estava sofrendo pressão para autorizar um empreendimento imobiliário que era de interesse pessoal do ex-ministro. Aquilo foi abuso de autoridade ou abuso de poder? Qual é a diferença para as pessoas que estão assistindo entender esse projeto? Ali foi um típico abuso de poder, ou seja, ele se valia da posição dele de comando, do cargo dele, para, ou melhor, do prestígio que o cargo trazia, para fazer valer o interesse pessoal dele. Um abuso de autoridade é quando a revelia da legislação, a revelia dos preceitos e daquilo que é entendido como costumeiro, digamos, no Estado Democrático de Direito, nas suas relações entre os agentes públicos, você atua. Qual é o problema da lei do abuso de autoridade e que o meu partido se posicionou muito fortemente contrário? Fomos um dos poucos partidos que votamos contra a urgência, contra a matéria, indicamos votação contra e fizemos um destaque contra o artigo 30, já te respondendo mais objetivamente, que na nossa visão era o pior dos artigos. Nós entendemos sim que é importante discutir abuso de autoridade, ou seja, quando um agente público se vale, digamos assim, de algum subterfúgio legal e determina uma investigação, por exemplo, que não cabia, ou uma penalização que não era aplicável, para fazer um constrangimento daquele súdito, daquele cidadão. Então, é necessário discutir. Agora, da maneira que foi construído, nós entendemos que esse instrumento pode servir como uma ferramenta de impunidade. Porque você coloca juízes, promotores, delegados numa posição defensiva, extrema. A classe política, inclusive, acusa de ser um instrumento contra a Lava Jato, de enfraquecimento da Operação Lava Jato. A classe jurídica, sobretudo, Política também, alguns se beneficiariam do enfraquecimento da Lava Jato. Exatamente. Eu entendo que sim, serve a esse propósito. Pode até não ter na sua origem essa intenção, mas acaba servindo a esse propósito. Então,
nós realmente, de novo, entendemos que é uma discussão relevante, mas que da maneira que foi feita vai acabar trazendo prejuízo à Lava Jato. A gente vai fazer um break, é bem rapidinho, deputado. Um minutinho só e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o deputado federal Marcelo Calero. Até já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o deputado federal Marcelo Calero. Deputado, e a gente quer começar esse segundo bloco falando de cultura. O senhor foi ministro da Cultura do governo Temer, né? Sim. Do governo interino. Na sua avaliação, como é que está seguindo o tema cultura no governo Bolsonaro? Olha, esse é um dos pontos piores, eu acho, da política do Bolsonaro, é entender a cultura como uma adversária. O presidente cria inimigos imaginários, né, e passa a combatê-los. E um desses inimigos que ele criou lá na cabeça dele foi a cultura. O setor cultural é responsável no Brasil pela geração de inúmeros empregos. E tem um potencial enorme, porque a nossa população é extremamente criativa, o que resulta da sua própria diversidade. Se a gente pensar hoje na economia do século XXI, a economia criativa, a economia da cultura, ou seja, todos os negócios que são gerados a partir da trajetória histórico-cultural de um país, e imaginar que o Brasil vai ficar atrás novamente nessa jornada, isso é muito ruim. Hoje, inclusive, a gente se deparou com uma medida do ministro Osmar Terra contra o setor do audiovisual, ele revogando um edital que havia sido aberto. Isso por conta de um movimento do presidente que fez uma censura prévia, tirando filmes com a temática LGBT, supostamente do financiamento da... Como aconteceu com o anúncio do Banco do Brasil, né? Exatamente. Inclusive, um Diretores aqui de Brasília, um documentário sobre a comunidade LGBTI, não é? Exato. E é isso que eu queria chamar a atenção da população. A gente não pode flertar com essas coisas. A gente não pode flertar com a censura, porque isso é um início muito grave de um enfraquecimento da nossa democracia. Que não é consolidada, diga-se Que não de é passagem. consolidada, exatamente. Então, se você tem um presidente que brinca de censor, que acha que está no seu playground, que pode fazer o que lhe der na telha, movido por capricho e voluntarismo. De novo, aí voltando àquela discussão que a gente teve no primeiro bloco, sem bases técnicas para as discussões, hoje você não é atingido, amanhã você pode ser. Amanhã o presidente pode achar que não gosto também da tema de atores de olhos azuis. Então, filmes que tiverem atores de olhos azuis eu não quero. Isso é uma decisão caprichosa. Né? Então, é muito importante que, independentemente do colorido político, nós possamos entender a gravidade de um presidente da República censurar um comercial do Banco do Brasil. E eu vou além. Isso faz parte, eu acho que essa censura que ele está fazendo à cultura, primeiro que é típica de ditaduras, né? Você querer direcionar a produção cultural de um país. Nem o PT, que tem um viés autoritário na sua ação e muitas vezes, ousou chegar a tanto. Inclusive, queriam criar uma agência para regular o setor, tal da Ancineve, e desistiram. Né? E aí o Bolsonaro vai lá e implementa isso. E depois, a gente tem que lembrar que é uma ponta do iceberg no sentido de enfraquecer as instituições. Então, você enfraquece a Ancine, você enfraquece a Receita. O presidente da República quer nomear o delegado da Receita Federal em Itaguaí. Qual o interesse que ele tem nisso? Aliás, falando de instituições, né, hoje o presidente deu algumas declarações de que ele pode indicar, por exemplo, interferir na Receita. E qual a sua avaliação dessa transferência do COAF para o Banco do Brasil? Banco Central, desculpa. Para o Banco Central. Isso enfraquece? É mais um sinal de enfraquecimento das instituições? Olha, eu não faço nenhum comentário desairoso em relação ao presidente do Banco Central, pessoa em quem eu confio, nem ao servidor que foi colocado como presidente dessa nova unidade. Agora, entendo sim que não é oportuno, na medida em que o COAF estava investigando o filho do presidente, você fazer esse rearranjo institucional. A troco de quê? Estava funcionando mal o COAF, afinal? Isso é parte de um acordo maior? Por que agora... Inclusive, é um dos pressupostos que a gente tem que... Porque foi editada uma medida provisória. Medida provisória Ela vai passar pelo Congresso. E é uma medida que tem que ter caráter urgente. Tem urgência nisso? Qual era a urgência de se discutir a criação de uma unidade de inteligência no lugar do COAF? O COAF trabalhou muito na Lava Jato, em parceria com a Polícia Federal, para investigar todos os processos. O ministro Moro ontem foi muito claro, Rosana, no sentido de que ele desejaria que o COAF estivesse no Ministério da Justiça. Inclusive, o meu partido votou para que isso acontecesse. E não foi possível. E aí permanecesse lá, né? Exatamente. Aí você afasta o Leonel,
que é que um tinha indicado sido colocado pelo próprio governo. Pelo próprio governo, pelo próprio Moro, porque ele fez declarações contra a decisão do Toffoli. Que enredo é esse? Quer dizer que o Brasil agora está refém dos interesses da família Bolsonaro? Aí você começa a querer intervir também na Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ou seja, é um todo muito grave que significa enfraquecimento das instituições e enfraquecimento da luta anticorrupção, bandeira que o Bolsonaro tinha na eleição por conta de interesses familiares do Bolsonaro. Então, é muito grave que a gente está... Havendo um conflito de interesses aí na Mas sua não tenha avaliação? dúvida, há um conflito de interesse muito claro. Porque a família do presidente está sob investigação. E todos os órgãos que poderiam fazer essa investigação, o presidente quer meter a pata. Deputado, a gente falou agora há pouco do artigo 30, que diz o seguinte, do projeto de abuso de autoridade, né? Ótimo. O artigo 30 pune o início da persecução, ou seja, da investigação, sem justa causa fundamentada. Para o Ministério da Justiça, esse uso de conceitos abertos, como sem justa causa fundamentada, pode dar margem a interpretações equivocadas. O senhor citou no bloco anterior, mas a gente não comentou esse artigo 30. Para o senhor, isso aqui é grave? É muito grave. Não à toa o meu partido fez um destaque para suprimir esse artigo da lei. Dentre todos os artigos da lei, vários outros contêm imprecisões como essa, esse nos pareceu o pior de todos, sem justa causa. Né? Então, o que é justa causa? Né? Qual é esse conceito? Então, você deixa aí a margem de uma interpretação, ou melhor, você deixa para que uma interpretação pessoal possa dar conteúdo a esse conceito tão aberto. E aí você faz com que os membros do Ministério Público, com os membros da magistratura, comecem a pensar duas vezes. E você investiga justamente para você ter elementos que possam levar à persecução penal. Então, você retira a segurança jurídica do trabalho. Totalmente, totalmente. Então esse, no nosso entendimento, era o pior de todos os artigos. Certo. Bom, voltando aqui à cultura... esse governo também tem um ineditismo que, pelo menos, eu nunca tinha visto, que é quando um grupo de ministros de vários aspectos, de vários espectros de políticos, né, ex-ministros se unem para lançar um manifesto. Aconteceu com cultura, o senhor estava envolvido, aconteceu com o meio ambiente, aconteceu no BNDES. O que tinha nessa carta? O que vocês pediram nesse manifesto? Acho que foi em julho, né? Foi. Inclusive, tem os próprios ex-ministros já se manifestaram. Sim, né, ele está... Né? O que acontece é o seguinte, eu acho que há uma preocupação de fato, e isso também é uma coisa que a população precisa entender. O Brasil precisa desenvolver políticas de Estado. O que são políticas de Estado? Políticas públicas que não mudem de acordo, que tenham pequenos ajustes, mas que consigam se perenizar do tempo para fazer entregas à população. Essa coisa que o brasileiro conhece bem, mudou o governo, aí quer destruir tudo que o governo anterior fez. Então quer dizer que tudo que o governo anterior fez é ruim? E o dinheiro que foi investido naquelas políticas? É claro que ninguém tem que ter compromisso com o erro, mas você precisa ter compromisso com o acerto, independentemente de quem vai levar os louros. Nós estamos vivendo isso na cidade do Rio de Janeiro, que o prefeito Marcelo Crivella quer porque quer destruir tudo que o governo Eduardo Paes fez. O Museu Nacional lá que foi incendiado e está destruído. Né? E eu digo mais até, o Museu Nacional é a responsabilidade do Ministério da Educação. Mas até vamos usar esse exemplo, a reconstrução do Museu Nacional começou no governo Temer. O governo Bolsonaro não pode agora querer destruir todas as bases que foram feitas para a reconstrução. E aí não vou nem entrar no mérito da responsabilidade pela destruição do museu. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado. Cláudia, Rosana. O CB Poder fica por aqui. A gente volta agora na segunda-feira, 1h20 da tarde. Eu espero você, claro. Tchau.